Nesse vídeo você vai aprender a escolher peças de excelente qualidade que durem muitos anos ou até a sua vida inteira. Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Mello, eu sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo onde eu ensinei a escolher os melhores tecidos para as suas roupas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou colocar ele aqui ou aqui, eu sempre me confundo qual é o lado que o card aparece, mas você vai conseguir assistir a esse vídeo que está riquíssimo de conteúdo, com muita informação de qualidade, e nesse vídeo, como o vídeo ficou bem grande, eu pedi que vocês comentassem bastante se queriam vídeo ensinando a escolher peças de excelente qualidade, e o vídeo bombou! E a primeira coisa que eu preciso que você entenda nesse vídeo é que peças de qualidade, peças de excelente qualidade, podem custar um pouquinho mais caro no início. Num primeiro momento, elas vão ser um pouquinho mais caras, sim. Eu estou dizendo que essas peças vão custar absurdamente caro? Não. Mas em comparação com peças de má qualidade, sim, elas vão ter um preço um pouquinho mais salgado. Mas esse é um preço inicial que é mais salgado, mas ao longo do tempo o preço dessa peça se paga. Como assim, Thaís? Você utiliza aquela peça tantas e tantas vezes, você lava tantas vezes e ela continua intacta. Você deixa derramar alguma coisa e tira a mancha rapidinho ali e ela continua intacta. Você utiliza tantas e tantas vezes essa peça, você usa e abusa da versatilidade dela tanto que o preço dela é dissolvido ao longo do tempo. Então, sim, você não vai encontrar uma peça de boa qualidade em uma lojinha qualquer aí da sua cidade por R$ 15, por R$ 10. Não, não é assim que funciona, ok? A gente tem que fazer escolhas na vida e você deve escolher se você quer uma peça de qualidade, uma boa peça de qualidade que vai durar muitos anos e você vai conseguir aí utilizá-la de várias formas diferentes, ou se você deseja ter várias peças de má qualidade e ter quantidade e não ter qualidade. Mas eu acredito que se você é uma pessoa inteligente e entrou nesse vídeo, você está procurando por qualidade e não quantidade, ok? Dito isso, vamos para as dicas desse vídeo. E eu já falei sobre a questão dos tecidos no vídeo de tecidos, então assista esse vídeo porque a base de escolher uma boa peça de roupa é o tecido. Tudo começa no tecido. Se o tecido for ruim, não tem peça que preste. Então começamos pelo tecido. E eu já tenho um vídeo super completo falando sobre tecidos, explicando a função de cada um deles e qual você deve escolher para a tua vestimenta. Então, como já tem um vídeo sobre isso, eu não irei falar sobre esse assunto de tecidos. Iremos pular essa parte e ir para as próximas dicas do vídeo, ok? Nós vamos trabalhar com a regra dos 3 Bs. Big Brother Brasil? Não. Bom, bonito, barato? Claro que não, de forma alguma. Nós temos 3 letras Bs e eu vou explicar o significado de cada uma delas para vocês. O primeiro B é de bom tecido, como eu já falei anteriormente, já tem o vídeo para você assistir. O segundo B é o B de corte e costura, bom corte e boa costura. Como assim, Thaís? A peça de qualidade ela é bem confeccionada. Se nós temos um excelente tecido e uma péssima execução de corte e costura, a peça não é de qualidade. E eu vou dar várias dicas para identificar uma boa costura e um bom corte aí nas tuas peças de roupa, ok? E o terceiro B é de bom acabamento ou boa finalização. Como assim, Thaís? Os detalhes que fazem com que a peça pareça cara. Não necessariamente uma peça de roupa precisa ser cara, ela precisa aparentar ser cara. E uma peça de qualidade, ela é bem acabada. De nada adianta o tecido ser perfeito, o corte e a costura serem perfeitos se os acabamentos são pobres. Se por acaso você vê ali uma lapela meio torta, se por acaso você vê ali um botão que está meio chumbrega, meio caindo, ok? Isso não funciona bem. Todos os 3 Bs, bom corte, boa costura, bom acabamento e bom tecido, né? O corte e a costura estão juntos. Esses 3 Bs precisam estar juntos numa mesma peça. Para que uma peça seja considerada de qualidade, esses 3 Bs precisam estar
presentes nela. E vamos a um aspecto que é relacionado ao tecido em si. Quanto mais aberta for a trama do tecido, ou seja, quanto mais transparente esse tecido for, menor a qualidade desse tecido. Então, se você pega um tricô que tem uma trama muito aberta, e quando eu falo aberta é quando você pega o tecido e você dá uma leve esticadinha, e você consegue ver por detrás do tecido, você consegue ver o que está depois daquele tecido, ele não cobre, ele não forma um véu contra aquilo que está diante de você, você consegue enxergar exatamente o que está após o tecido. Isso quer dizer que esse tecido é fino demais ou que a trama é aberta demais. Ou então que o tecido é transparente demais. Então, quando a gente pega uma regata de algodão, por exemplo, e dá uma leve esticadinha nela e a gente consegue ver depois daquele tecido, né, após aquele tecido, isso quer dizer que é uma peça que é muito fina, é menos encorpada. Isso quer dizer que aquele tecido não é de qualidade. Então, quanto mais próxima as tramas dos tecidos forem, quanto mais espessa, quanto mais corpudo o tecido for, né, encorpado o tecido for, melhor, maior a qualidade desse tecido. Então, se é uma malha de algodão, essa malha precisa ser um pouco mais encorpada, uma malha um pouco mais firme, que traga tramas um pouco mais fechadas, ok? E eu preciso que vocês entendam que custar caro é diferente de ter qualidade, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já vi conjuntos de alfaiataria 100% poliéster brilhando, parecendo um plástico em um manequim, com um péssimo corte, uma péssima costura, tudo torto, sem forma, uma coisa horrorosa, custando aí na casa de uns R$ 200. R$ 300, uma bermudinha de alfaiataria, um blazerzinho de alfaiataria, completamente errado, né? Executado da forma errada. Isso daí tem a rodo, ainda mais agora que a alfaiataria está em alta, ok? Então não se deixe enganar pelo preço. Existem peças que são de excelente qualidade e têm um preço acessível, ou seja, um preço justo. Eu, por exemplo, comprei umas regatas na C&A recentemente não, tem alguns meses, de algodão, que elas são de extrema qualidade e custaram R$ 40, ok? Vou deixar o link aqui para vocês, por exemplo, para vocês darem uma olhada. Você estica o tecido e você não consegue ver depois do tecido, não fica transparente, porque é um algodão encorpado, de qualidade, um algodão gostoso, e tem uma elasticidade ali, traz um conforto, e é uma peça de boa qualidade custando R$ 40, por exemplo. Então, não necessariamente o preço alto vai estar associado à qualidade. Esqueça isso. Tire isso da sua cabeça. E outra coisa, marca também não dita nada, ok? Existem peças que são de péssima qualidade e só levam o nome da marca. E por isso que a peça às vezes é cara, porque leva o nome da marca, mas às vezes nem presta. Então, pare de se prender à marca, para com essa mania. Ai, Thaís, eu só uso roupa de marca. Eu só uso roupa da marca tal, da marca Acolá, da marca não sei o quê. Esquece isso. Você não precisa estar vestida de marca dos pés à cabeça. Você precisa estar vestida de qualidade. E isso se aprende com o tempo, se aprende com conhecimento, ok? Você aprende a comprar peças de qualidade, sejam elas mais baratas ou mais caras, independentemente do preço, você treinando o seu olhar, você consegue identificar boas oportunidades. Outro detalhe muito importante, que é um estigma muito grande que eu vejo muitas pessoas falando mal das marcas, e eu preciso aqui defendê-las nesse momento, me colocar nesse lugar de fala e explicar para vocês que muitas pessoas não entendem, é que existem processos de produção. Nós temos aí uma cadeia de produção gigantesca dentro do cenário de moda, ok? Principalmente quando nós falamos de fast fashions, que é o que a grande maioria da massa brasileira compra, ok? Então, Thaís, o que é fast fashion? É uma moda que é produzida rapidamente e em grande escala. Então, C&A, Renner, Pernambucanas, Riachuelo, Líder, Marisa, e várias outras aí que têm redes de lojas pelo Brasil, Forever 21, todas as outras que vocês imaginarem aí, que tem muita escala, muitas lojas, elas produzem coleções grandes, em grande quantidade para várias cidades do país, por exemplo, ou até fora do país, globalmente. Isso se chama fast fashion, a moda
rápida. E nesse processo de produção, que é uma cadeia produtiva gigantesca, se você for pensar ali desde o tecido, a produção do tecido, por quantas mãos aquele tecido não passa até o resultado final, e depois, por quantas mãos aquela peça não passa desde o momento do corte ali do tecido, da costura, dos aviamentos, do acabamento, embalar, colocou no container, mandou para outro continente, chegou na loja, revisou. É uma coisa muito louca. Então, assim, a peça ela passa por muitas mãos, ela passa por muitos processos e também questões de qualidade ali, de avaliação de qualidade. Mas os seres humanos são falhos e as máquinas também. Então, no meio desse processo, podem acontecer e vão acontecer erros. Então, uma peça ou outra pode vir com a costura torta? Sim, isso é normal. Uma peça ou outra pode vir costurada do avesso? Eu já vi, pode sim acontecer. Isso é normal, é comum. A costura pode estar errada, o botão pode estar caindo, no transporte ali da peça, a peça vai sarrando nas outras e o botão começa a ficar mole e acaba caindo. Isso acontece. Os erros no meio da cadeia produtiva vão acontecer, isso é natural. O descuido com a peça em alguns momentos, a peça ela pode ali se danificar durante o transporte, no container, seja lá onde for, no transporte dela, isso vai acontecer, mas isso não quer dizer que você tenha que comprar essa peça. As lojas podem cometer erros, a cadeia produtiva pode falhar em algum momento. Sim, isso é absolutamente natural, não há problema algum. Mas você tem a responsabilidade de escolher a peça que está em perfeitas condições. Então, aquela peça que está perfeita, com o corte, a costura perfeitos, que os botões não foram danificados durante o transporte, que o zíper está perfeito, no devido lugar, que está tudo exatamente da forma que deveria estar, essa é a sua função. Você tem que saber escolher e identificar essa peça que está perfeita para ser levada para casa. E esse vídeo é, assim, um dos melhores vídeos que você vai poder aprender aí a identificar as peças que não tem nenhum tipo de avaria ou problemas aí ao longo da sua vida aí na cadeia produtiva de moda. Então não é porque você foi numa loja e encontrou uma peça que estava com o botão caído, que estava com a costura um pouco torta, às vezes é só uma peça dentre 100. Então às vezes todas as peças da Arara estão perfeitas e só tem uma ali que está com algum defeitinho, com algum probleminha e você falou, ah, aquela loja não presta. Não é assim que funciona, tá? A gente não pode levar tudo a ferro e fogo na nossa vida, a gente tem que ser maleável, a gente tem que, né, ter bom senso aí, porque a cadeia produtiva de moda é gigantesca, vocês não têm noção de quantas mãos tocam na sua roupa até ela chegar na sua casa. Outro conceito que você precisa levar para sua vida. A peça de qualidade, ela é tão bonita por dentro quanto ela é por fora, ok? Então eu vou passar alguns takes aí para vocês desse blazer aqui que eu estou utilizando e vou mostrar alguns detalhes e de várias outras peças que eu já gravei também e vão passando aí enquanto eu vou falando com vocês. A peça de qualidade, ela é bonita por dentro, assim como ela é por fora. Se por acaso algum dia você se confundir, acordou com o pé esquerdo e acabou vestindo a peça ao contrário, a intenção é que isso não seja um problema para você, que você não se sinta envergonhada de forma alguma, porque a tua peça ela é de tão boa qualidade que ela é tão bonita por dentro quanto ela é por fora. Então, todos os acabamentos precisam ser perfeitos, as costuras precisam ser escondidas e overlocadas, ok? Tem que passar o overlock ali, não pode ter um fio solto, não pode ter ponta solta, a peça ela não pode pinicar, a costura não pode te pinicar, te machucar, incomodar, ela tem que ser confortável. Já dizia Coco Chanel, o luxo precisa ser confortável, se não é confortável já não é mais luxo. Então o luxo que eu falo é a peça de boa qualidade. Então você precisa escolher peças que são tão bonitas por dentro quanto por fora. Então você vai virar a peça do avesso dentro da loja quando for comprar. Peça de roupa de qualidade não se compra com pressa. Não se compra roupa com pressa. Pare com isso. Ah, eu vou ali no shopping rapidinho comprar uma roupa para ir no casamento da minha amiga. Não faça isso. A chance de você comprar uma peça de má qualidade ou então que não vai servir da forma que deveria servir no seu corpo é gigantesca e você vai gastar dinheiro à toa. E não é isso que a gente quer. A gente quer comprar com inteligência. Então, vá com tempo. Quer comprar uma roupa, Thaís? Eu quero comprar uma calça. Vá
com tempo, com calma, paciência. Roupa de qualidade se escolhe com calma, tempo e paciência. Não vale a pena ir comprando esbaforida, às pressas, porque isso não vai dar certo. Então, falando do quesito acabamentos, né, que são os acabamentos internos, por exemplo, das peças, a costura deve ser escondida. Então, o bom acabamento da peça, a peça pode ser de excelente qualidade, bem cortada, com bom tecido. Se por acaso ela te pinica, a costura tá pinicando, tem alguma coisa errada, não tá escondida, a peça não tem forro, por exemplo, isso vai empobrecer a peça e vai trazer uma sensação de uma peça de não tanta qualidade assim. Como eu já disse, de nada adianta o tecido ser excelente se o corte, a costura e o acabamento serem mal executados. Então a peça ela precisa ser um conjunto de características. Então você precisa analisar todos os acabamentos. Então a costura externa, ela deve estar reta. Se a peça é um pouco mais curva, que ela tenha ali as suas curvas bem estabelecidas. Ela não pode ter um lado, por exemplo, reto e o outro torto. A costura tem que estar perfeita. Então, olhe a peça de longe, pegue do cabide, tire do cabide, coloque no cabide de volta. Você precisa olhar todos os acabamentos. Todas as costuras precisam estar perfeitas, ok? E outro ponto interessante é a costura interna também. A costura interna deve ser escondida, ok? Então, geralmente nós temos um viés que esconde aquele overlock. Essa é a peça de qualidade. Aí você vai falar, Thaís, mas eu não tenho nenhuma peça que o overlock seja escondido, ou que tenha overlock, por exemplo. Isso quer dizer que a sua peça não é de qualidade, você nunca teve contato com uma peça de qualidade, porque uma peça de boa qualidade, ela tem o overlock escondido, ela tem um viés escondendo aquela costura, a costura não pinica, não machuca, a peça é confortável e todos os pontos estão exatamente onde deveriam estar. Então, a lapela é reta, você pega um blazer e coloca ele de frente, a altura das lapelas tem que estar iguais, tanto da esquerda quanto da direita. As duas têm que estar na mesma altura, com a mesma espessura, com o mesmo afinamento até a parte de baixo. Não pode estar uma mais larga e a outra mais fina, ok? Isso tudo precisa ser analisado. O ombro está reto, não está um para baixo, caído, e o outro para cima. O enchimento, né, a ombreira, ela está bem cortada, não está uma coisa levantada e a outra mais para baixo. Todos esses detalhes precisam ser analisados. Então, a costura externa não deve ser visível. Deve haver um viés ou algum forro ali escondendo essa costura. A costura externa precisa ser contínua e o espaçamento dos pontos deve ser mais junto, deve ser menor. Por quê? Quanto mais junto é o ponto, mais linha se gasta para produzir aquela peça. Ou seja, a peça é mais cara, é mais custosa. Então, peças de má qualidade, geralmente tem a casa, né, dos pontos, elas são mais espaçadas. Então, você vê aquela costura grosseira. Então, o ponto é muito distante do outro. Quando você abre a costura ali para olhar, você vê que os pontos são muito distantes um dos outros. Eu vou colocar exemplos aí para vocês na tela, para que vocês consigam identificar. Então, quanto mais próximos os pontos forem uns dos outros, melhor, porque isso significa que eles não economizaram na linha, não economizaram em tecido, eles se preocuparam em fazer uma costura firme que vá durar aí bastante tempo, muitas lavagens, e isso gasta dinheiro. Então você costurar ali com o ponto mais juntinho, com a linha mais tensionada, isso gera um custo e, consequentemente, a peça fica um pouco mais cara. Quanto maior o espaço entre os pontos, menor a qualidade da peça. Outro quesito importante é a transparência. Existem tecidos que vão ser transparentes de propósito? Sim, mas eu estou falando daqueles que não são transparentes de propósito. Tecidos que têm uma gramatura fina demais, baixa demais, né? São muito leves e não deveriam ser, como eu falei, do algodão, das regatinhas de algodão, por exemplo. Então, já citei aqui esse exemplo, mas vou reforçar. Coloque a peça contra a luz. Então, tá dentro da loja, pega ela, estica levemente. É claro que você não vai esticar muito a peça, mas estica levemente a peça e coloca contra a luz. Se você conseguir ver muito do outro lado, isso significa que a peça não é de boa qualidade. Então, ainda que seja um algodão leve, ainda que seja um linho leve, a peça não pode ser
completamente transparente, ok? A não ser que ela seja branca, aí a gente tem uma licença poética, porque tecidos brancos geralmente são mais transparentes, ok? Mas, assim, dá para você identificar quando é uma transparência de transparência mesmo, ou então porque o tecido é muito claro, ou quando é um tecido de má qualidade, ok? A gramatura do tecido é leve demais. Outro detalhe muito importante, o zíper das suas peças. Como que funciona um zíper de qualidade? O trilho deve aparecer, mas nada mais deve aparecer. Então, na hora que nós fazemos ali a costura daquela peça, nós colocamos o zíper naquela peça, apenas a parte ali dos trilhozinhos, aqueles dentinhos que a gente puxa ali para cima, né, o ganchinho para poder fechar, é apenas aquilo ali que deve aparecer. Não deve ter um espaço muito largo entre o tecido da peça, né, a calça, a bermuda, por exemplo, e o zíper, e o trilho do zíper. Não tem aquele tecidinho que fica ali na lateral? É um espaço que eles dão, que nós temos ali, para conseguir costurar aquele zíper na peça. Esse espaço deve ser escondido, ok? E de preferência da mesma cor do tecido, porque assim ele meio que some, ainda que você deixe ali alguns centímetros, ele vai sumir, mas o mínimo possível que esse tecido apareça, ok? Somente o trilho. E o zíper, ele deve ser costurado com uma linha reta. A parte de cima ali, onde tem aquele pontinho que dá o fim da casinha, quando a casinha ela sobe até o máximo, tem um ferrozinho. Após aquele ferrozinho, nós temos ainda um pouco mais de tecido, ok? Para que a gente consiga embutir esse zíper dentro da peça. E esse processo de embutir deve ser muito bem feito, geralmente dentro do cós da calça, do cós da bermuda. Então, se por acaso você vira um zíper por aí, onde a parte de cima dali tem o ferrozinho e aquela parte de cima ela faz uma voltinha para a lateral, vou colocar uma foto aí de exemplo para vocês, as pontinhas elas fazem uma volta na lateral, isso está errado, isso não pode acontecer. O zíper ele deve ser costurado para cima e dentro do cós, da bermuda, da calça, seja lá o que for, nós iremos embutir aquela sobra de tecido e iremos costurar o cós por cima. Então, o zíper ele continua reto. Quando o zíper ele é costurado para fora, houve ali uma preguiça na hora de embutir, porque esse trabalho de embutir ali no cós é difícil de fazer e leva tempo. Novamente, a peça fica mais barata, ok? É um jeitinho que eles dão para conseguir ali diminuir o tempo de produção daquela peça, ok? Então, não compre peças que tenham esse zíper puxando para a lateral, ele deve ser reto e aquela costura ali deve sumir, ela deve desaparecer. E na parte interna, Thaís, também deve desaparecer. Então, o mesmo tecido da peça deve cobrir e fazer ali um trabalho como se fosse um forro, cobrindo aquele tecido do zíper. Ele deve sumir, ele deve ser escondido pela peça. Outro detalhe muito importante: botões. Os botões das suas peças precisam ter qualidade. Então, se por acaso você vai comprar um blazer com um botão de plástico, por exemplo, que seja um plástico firme, rígido, que ele seja bem pintado, ok? Embora eu não indique. Mas às vezes a gente não tem muita escolha, mas pelo menos que aquele plástico seja um plástico de qualidade, rígido, que não vai quebrar na primeira batidinha que você der ali, ok? Mas se forem de metal, melhor, preferencialmente de metal, ok? Então, os botões eles precisam ser bem pregados, ok? Nada de botão molenga, aqueles botões que ficam sambando ali na peça, eles precisam estar firmes. Quando você passa o dedinho assim, ó, você passa o dedinho, ó, eles continuam no mesmo lugar, ele não fica molenga na sua peça de roupa, ok? Então esse é um detalhe que precisa ser levado em consideração também. O botão de má qualidade, a peça pode ser linda, de excelente qualidade, com o melhor tecido, tudo perfeito. Se você me bota um botão chumbrega, um botão horroroso, um botão de má qualidade, com uma cara de pobreza, não tem peça que seja salva, ok? Então preste atenção nos botões, eles podem elevar a peça num nível absurdo. Então, cuide muito bem desse pequeno detalhe, que são os aviamentos ali
da sua peça, ok? Próximo detalhe que é importantíssimo, principalmente em calças compridas, calças jeans, por exemplo, esse detalhe é muito importante. As barras, sim, as barras de calças precisam ser acabadas, finalizadas para dentro, jamais para fora. Então, geralmente, quando nós fazemos o corte e a costura da peça, nós deixamos alguns centímetros ali sobrando para que a gente consiga fazer a barra. Então, ali se dá 2, 3 dobrinhas e passamos a costura para que aquela barra fique ali com aquele acabamento que a gente está acostumada. Mas esse acabamento deve ser dobrado para dentro e naquele mesmo esquema, a costura deve ser escondida, ok? Então ela não pode aparecer, o overlock não pode aparecer, ele deve ser escondido e embutido na peça. E uma dica importante é que quanto mais larga e grossa, firme for a barra, melhor, ok? Então nada de barra muito fininha. Então quanto mais grossinha, né, com uma espessura um pouco mais larga, uma barra mais firme for, maior a qualidade da calça, por exemplo. Então escolha uma calça de excelente qualidade com uma barra um pouco mais grossa, com uma espessura um pouco maior e um pouco mais firme, porque isso significa que aquela peça é uma peça de qualidade. Não economizaram tecido, não economizaram costura, porque para você segurar uma barra mais larga, para você fazer uma costura ali naquela barra um pouco mais grossa, mais larga, uma barra um pouco mais firme, você precisa passar mais de uma vez a costura, ok? Então, se você passa uma costura só, na primeira vez que a pessoa for calçar a calça, né, vestir a calça, a costura vai desfazer. Então, para você manter aquela peça com tudo no lugar, precisa passar a costura mais vezes. E isso gasta a linha e a peça fica mais cara. Então, se por acaso a barra é um pouco fina demais, isso quer dizer que eles quiseram economizar aí na linha. Próximo detalhe muito importante: estampas. As estampas precisam ser contínuas. Já viu aquele vestido, ou aquele blazer, ou aquela blusa com uma estampa super bonita, só que ficou cortada ao meio, sabe? A pessoa parece que pegou o pedaço de tecido, cortou ali e na hora de emendar não soube emendar muito bem, então um pedaço da flor ficou na parte de cima e um pedaço da flor ficou na parte de baixo, ficou aquela coisa meio assim. Dá até um toque para quem é meio perfeccionista como eu, fica uma coisa horrorosa. Então, as estampas, as padronagens precisam ser contínuas. Então, se você está comprando uma peça de listras, por exemplo, ela precisa ter uma continuidade. Então, nas laterais ali onde se tem a costura, o preto precisa se encontrar com o preto, o branco precisa se encontrar com o branco, na mesma linha, na mesma altura. Isso traz um acabamento melhor para a peça. E esse tipo de acabamento, de corte, fazendo com que a costura se encontre, principalmente em xadrez, pied-de-pot, pied-de-coque. Isso é caro de fazer, ok? Porque existe uma máquina específica que faz esse corte, uma maquinaria que faz esse corte para que eles saibam exatamente na hora de juntar, de fazer a costura ali, né? A confecção daquela peça na parte da costura, eles sabem exatamente aonde tem que pregar uma peça na outra. Então, esse trabalho, esse corte feito à máquina é muito caro, ok? Essa máquina é caríssima, ok? Para fazer esse corte bem preciso, porque às vezes um ser humano não tem essa habilidade, uma costureira talvez não tenha essa habilidade de fazer o corte perfeito para que a estampa se encontre. Então, tem uma máquina que faz isso e essa máquina é cara. E como eu já falei, tudo aquilo que custa dinheiro encarece a peça. Então, uma peça de má qualidade vai ter a estampa toda muito louca. Então, as listras vão ser na vertical aqui na frente, atrás vai ser na horizontal e vai ser aquela coisa misturada, o ombro mais alto, a parte branca mais em cima, a parte preta mais embaixo. Vai ser uma coisa absurda. Então, cuidado, vai comprar um blazer estampado, preste atenção na padronagem, vê ali se o xadrezinho está se encontrando, se o listrado está se encontrando. Isso faz uma diferença enorme na estética da peça. Outro detalhe também sobre estampas, a estampa não pode se deformar no seu corpo. Como assim, Thaís? Imagine que você comprou um vestido floral lindo, belíssimo, e você vestiu no corpo. E quando você vestiu, a flor que era pequenininha ficou desse tamanho, porque ali na parte do seu seio, por exemplo, quando você vestiu, a peça esticou e deformou
a flor. Então era para ser uma flor pequenininha, um girassol, e virou uma orquídea abstrata, uma coisa muito louca. Isso não deve acontecer. Quando você coloca a peça ela deve ser confeccionada pensando, né, o design da peça ele deve ser pensado para quando a pessoa for vestir, né? Uma peça não é para ficar no cabide, é para ser vestida. Então, a peça ela deve ser pensada para que quando vestida, a estampa continue perfeita. Então, se por acaso a estampa se deforma quando você veste, quando você estica a peça, isso quer dizer que é uma peça de má qualidade. Outro ponto importantíssimo, os forros. Se por acaso você tem uma peça clara, branca, seja lá o que for, ela precisa ter um forro. E esse forro, ele precisa acompanhar o comprimento da peça. Então, se por acaso você está comprando um vestido midi até o pé, ou então um vestido um pouco mais curto ali na área do joelho, a anágua, né, que a gente chama ali, o forro desse tecido, dessa peça, ele precisa acompanhar toda a peça. Já viu aqueles vestidos que são midi e o forro da peça vai só até o joelho? Fica feio, principalmente se a peça tiver uma leve transparência, principalmente se a peça tiver um detalhe, né, um tecido um pouco mais delicado, que marca, porque na hora que você se movimentar, as pessoas vão ver aquela linha ali na área do teu joelho. Então, o forro ele precisa acompanhar o comprimento da peça, ele não pode acabar ali pulando brejo, ok? Ele não precisa acabar ali no meio do caminho. Isso quer dizer que quiseram economizar tecido e foram ali e colocaram o forro somente na parte ali que era interessante para eles para economizar. Não compre esse tipo de peça, ok? O forro precisa acompanhar todo o comprimento da peça. E digo mais, os forros precisam ter qualidade, então não pode ser um tecido de péssima qualidade. Então, um blazer como esse, de excelente qualidade, você vai ver o forro, é um forro que está puxando fio, é um forro que está esgaçado, que está poído, um forro que tem uma péssima qualidade, tem remendo, então uma parte é de uma cor, a outra parte é de outra cor, ou então uma parte o tecido está brilhoso, a outra parte eles costuraram o tecido do avesso, né, do lado esquerdo, e o tecido ficou opaco, se é um tecido cintilante, por exemplo, que tem a parte opaca e a parte brilhante. Isso não pode acontecer, não pode ter remendo, ok? A parte de dentro precisa ser tão bonita quanto a parte de fora, ok? Lembre-se disso. Então, os forros precisam ter qualidade também. Outra dica super importante é se permitir visitar brechós. As peças de vintage têm excelente qualidade, em sua grande maioria têm excelente qualidade, porque antigamente as peças eram feitas para durar, elas eram feitas para passar de geração em geração. Nada vai substituir um jeans vintage, um jeans de excelente qualidade, vintage, por exemplo. Então, as melhores peças de excelente qualidade que você puder encontrar estarão em brechós. Então, um bom blazer. É claro que a modelagem não vai ser a mais moderna do mundo, provavelmente, ok? Mas se você encontrar uma peça clássica e atemporal, será uma excelente pedida, porque os blazers feitos antigamente eram belíssimos. O tecido, o acabamento, o detalhe, tanto é que duram até hoje, né? As peças eram feitas para durar. Então, nada no mundo vai substituir uma peça vintage de qualidade. Os brechós, assim, dão de 10 a 0 nas fast fashions de hoje em dia. Então, se você tiver a oportunidade de comprar um bom jeans em um brechó, um bom blazer, uma boa calça de alfaiataria, um colete de alfaiataria em um brechó, você vai fazer a melhor compra da sua vida. E a última dica desse vídeo, né? E não menos importante, acredito que seja uma das mais importantes. Você vai falar assim, Thaís, eu olhei tudo, olhei a peça toda. Eu levei para o provador, não peguei do cabide e levei para o caixa, não. Eu levei ela para dentro do provador comigo, olhei ela todinha lá, pendurei ela lá do jeito que você falou. Pendura lá no ganchinho, olha todos os detalhes, olha por dentro, olha por fora. Olhei tudo, tá perfeita. Costura, zíper, botão, costura interna, costura externa, todos os acabamentos. A peça é linda, Thaís, é perfeita. Eu vou levar. Não, 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 não. Agora nós entramos na última dica e a dica matadora. Experimenta. Você precisa experimentar a peça. Mas, Thaís, a peça é perfeita. Sim, mas às vezes a peça não é perfeita para você. Cada uma de nós tem um tipo de corpo diferente. E às vezes a peça ela é perfeita, ela é de boa qualidade, bom tecido, acabamento, finalização.
tudo perfeito. Mas quando você veste a peça no corpo, você pode identificar algum tipo de problema de confecção, algum tipo de problema de costura, de modelagem. Às vezes você veste uma calça em alfaiataria e ela está perfeita, só que quando você vai ver o botão tá saindo, tá um pouco estufado, sabe? Isso quer dizer que a peça não está na numeração ideal para você. Ou se ela está na numeração ideal, você precisa pegar uma maior para que você consiga ajustar levemente ali a cintura para que o botão não fique abrindo. Ou então, a parte ali do bolso tá pulando para fora, o forro do bolso tá pulando para fora. Isso quer dizer que a numeração não está exata. Ou então que houve algum tipo de erro de confecção daquela peça, de finalização, corte e costura daquela peça. Então, às vezes, a peça é perfeita, mas não para você. Então, você precisa vestir e ver se a numeração está perfeita. Não se prenda a número. Ah, Thaís, eu visto 38. Não se engane, ok? Existem lojas em que você vai vestir 36, 34, dependendo da modelagem, porque nós não temos uma padronização de modelagem, ok? Cada loja tem o seu padrão, os seus números. Então, existem lojas em que eu visto 36 e tem lojas que eu visto 40, tem lojas que eu visto 38. Então, não se prenda a números. Vista a peça. Leve a que você está acostumada a levar para o provador e leve uma com um número menor e uma com um número maior. Às vezes até 2 números maiores, dependendo da modelagem e a forma que a peça deve se comportar no seu corpo. Calças em alfaiataria não podem ficar muito justas. Então, às vezes, a gente pega 2 números a mais para ficar perfeita. Não pegar na coxa, não pegar no quadril, para ficar bem perfeitinha no corpo. Então, não se prenda a números, ok? Vista a peça, que essa vai ser a dica final, o quesito final. Quando você veste a peça no corpo, aí você tem certeza de que é a peça ou não para você. Outra dica boa também é você focar na especialidade das marcas. Então, por exemplo, nós temos a Levi's, que é especialista em jeans. Um jeans da Levi's vai ser infinitamente melhor do que o jeans de uma loja qualquer aí da sua cidade, por exemplo, porque eles são especializados em jeans. Então, se tem uma loja que é especializada em malharia, malharia de inverno, por exemplo, escolha uma boa malharia nessa loja. A Lupo, por exemplo, é assim excelente em peças básicas, meias, lingerie, peças de ginástica, peças para yoga, essas peças que são um pouco mais focadas em malharia. A Lupo, assim, dá de 10 a 0 em muitas outras lojas. Então, você vai comprar uma peça em alfaiataria na Lupo? Não, eu acredito que nem tenha. Não é a especialidade deles, ok? Então, compre de acordo com a especialidade da loja, porque isso vai te trazer uma qualidade maior também. E seguindo todas essas dicas que eu dei para você aqui agora, você vai perceber algo aí nas tuas próximas compras, sabe o quê? Que 90% de tudo que tem no mercado para comprar não irá te servir e não se encaixará dentro desses parâmetros, dentro desses padrões. E aí você entra em desespero e fala: Thaís, eu não vou conseguir comprar roupa nunca mais? Claro que não. A peça perfeita está por aí em algum lugar. Basta saber encontrá-la. Então, junte dinheiro e não fique nessa ânsia de querer comprar uma peça muito rápido. Guarde dinheiro, vai juntando dinheiro e vá passeando, vai andando, se permitindo, conhecendo. Entra numa loja, entra na outra, não tenha vergonha de sair de mãos vazias, ok? Entre na loja, experimenta, leva trocentas mil peças para o provador. Se nenhuma delas ficou perfeita, não tenha vergonha de devolver, de sair do provador e devolver para a atendente. Elas são treinadas para isso, ok? As pessoas ali da loja são treinadas para devolver tudo no seu devido lugar e entender que às vezes a cliente não chegou na expectativa dela. Ok? Então, existem mulheres que levam, às vezes, só para agradar a atendente, porque foi muito gentil, porque tomou o tempo da atendente. Esse é o trabalho dela. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito mais feliz que você compre uma peça que você realmente vai usar e depois você vai comprar de novo com ela uma outra peça, do que você levar uma peça, odiar, não usar e nunca mais voltar para comprar. Então, sim, eu não vou mentir para você, a maioria das peças que tem aí no mercado para vender não vão te servir, porque elas não vão se encaixar dentro desses padrões muito bem estabelecidos e altíssimos de qualidade que eu estou te ensinando aqui, ok? É difícil encontrar uma peça de qualidade e eu não disse para você que seria fácil, ok? É difícil sim, mas eu te garanto que quando você encontrar uma peça de excelente qualidade pelo preço que você queria pagar, exatamente da forma que você queria,
Não tem felicidade maior. Você vai ficar tão feliz, mas tão realizada, e você vai usar tanto essa peça, você vai lavar ela tantas vezes, você vai montar tantos looks diferentes com ela, que toda essa dor e sofrimento da espera são poupados. Você quase não sente. É igual a dor do parto, sabe? Que a gente sofre, sofre, sofre para ter o filho, mas depois que nasce a gente até esquece da dor, porque é revigorante, sabe? É prazeroso. Então, quando a gente aprende a comprar com qualidade, a gente nunca mais se permite comprar qualquer porcaria que tem por aí para colocar dentro do nosso guarda-roupa. Seja chata, seja criteriosa e dê valor ao seu dinheiro, ok? Não compre qualquer coisa. Você precisa se dar valor. Ok? Agora me conta aqui nos comentários e para toda essa comunidade de mais de 110 mil mulheres, qual é a sua técnica para escolher uma peça de qualidade. Nós somos uma comunidade de mulheres que se ajudam, ok? Então, se você tiver alguma técnica matadora para escolher uma peça de boa qualidade, deixa aqui a sua dica, que eu vou fixar o seu comentário, ok? Ajude outras mulheres, todas nós aqui queremos nos ajudar, então deixe a sua dica de ouro aí, porque eu acredito que conhecimento nunca é demais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você compre peças de excelente qualidade daqui para frente. E se ele foi útil para você, compartilhe com a sua amiga, aquela sua amiga que compra aquela blusinha de R$ 20, de R$ 15, que daqui a 2 lavagens, 3 dias a peça já está se desfazendo, ela reclama que não tem nada para vestir, manda para ela esse vídeo, manda para tua mãe, para tua tia, para tua amiga, para tua irmã, ok? Porque eu acredito que conhecimento de qualidade precisa ser compartilhado, ok? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.